estamos naquela história da disseminação, da contaminação muito veloz, mas que já está baixando e daqui a pouco eu vou falar isso para vocês também, mas é muito legal poder ter essas informações do mundo todo, onde as coisas começam a pontuar como sinais importantíssimos de recuperação, principalmente nos grandes países que foram os primeiros a sofrer com esse tipo de coisa, tirando Itália e Espanha, que ainda estão na luta, mas também já com discretíssimos sinais de melhora. A China já praticamente o caso resolvido, não é? E a Coreia do Sul muito bem sucedida, tanto que São Paulo tem se consultado muito com o pessoal da Coreia, justamente para ver como é que as coisas foram feitas, para a gente também aplicar muitas dessas técnicas aqui, e isso é uma troca muito importante de informação também. E já que a gente está falando de boa notícia, olha aqui, nós temos também a informação que o Marcelo Magno, ele que é o apresentador do Jornal Nacional, naqueles rodízios de sábado, que foi para o hospital e ficou em estado de coma, estado crítico realmente, respirando só com a ajuda de aparelhos, vocês viram que depois ele foi se recuperando, tá num quarto normal, ele já estava quando ele gravou essa mensagem aí para o Jornal Nacional, se eu não me engano, anteontem, não é? Agora ele recebeu alta, para vocês verem como até os casos graves e às vezes até os muito graves, eles têm recuperação. Então tá aí, né, o Magno, vocês estão vendo, aí foi a primeira aparição dele depois que recuperou a consciência, saiu do coma e foi a cada etapa, e hoje a gente pode dizer para vocês que ele está curado do Covid-19. Ele teve alta médica hoje, então para ele sextou mesmo lá no Piauí, já está voltando para casa, e se Deus quiser, logo, logo, estando mais fortalecido, ele já volta até para o trabalho. Isso é muito bom, né? Bom, mas vamos às atualizações dos casos hoje no Brasil, tá? As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 10h30 de hoje, desta sexta-feira, 3.027 casos confirmados. Já entramos na barreira dos 3.000 casos, já vencemos, né? Já quebramos a barreira, 3.027 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 77 mortos. O número de mortos não variou de ontem para hoje. 58 deles em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. O Estado de Minas Gerais divulgou também nesta manhã que alcançou 189 casos no estado. Paraíba atualizou o número de casos para as 9 da manhã de hoje. Porto Alegre teve sua segunda morte provocada pela doença, mas ela ainda não foi contabilizada pelo governo local. O avanço da doença está acelerado. Foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos de 26 de fevereiro a 21 de março. No entanto, outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias, de 21 a 27 de março. E o Ministério da Saúde atualizou seus números ontem, não é? Informando que o Brasil registrava 2.915 casos e confirmando ontem 77 mortes, hoje 77 mortes, ou seja, ainda não tem nenhum caso de morte contabilizado de ontem para hoje. Isso também pode ser um sinal, porque a informação que se tem, e eu vou falar isso aqui, isso já saiu na Folha, inclusive, presta bem atenção na colocação disso, tá? São estudos preliminares, mas muito preliminares. A confirmação disso tudo a gente vai ter em abril, final de abril, daqui a um mês praticamente. Mas os estudos preliminares apontam que essa coisa toda de distanciamento social, de quarentena, de trabalhar quem pode, quem precisa e de repente, né, a maior parte da população ficar realmente em casa, está provocando um achatamento da curva do pico mesmo, né? Não vai deixar chegar aquela explosão de se ter um colapso no sistema da saúde. Os primeiros sinais, isso não está confirmado, não se fala que houve sim um achatamento, não. São estudos preliminares mesmo, porque
porque a gente está muito no começo dessa história de distanciamento social. Então, o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso é o seguinte: a curva diminui, é o título das matérias, e levantamento mostra que o isolamento, o distanciamento social começou a achatar a curva do coronavírus em São Paulo, tá? Um levantamento indica que o distanciamento social diminuiu a taxa de crescimento dos casos de coronavírus no estado de São Paulo. Os dados do Ministério da Saúde, compilados pelo professor de Física da Universidade de São Paulo, o José Fernando Diniz Schubatti, comparam os crescimentos do estado de São Paulo, do Brasil e do país sem o estado de São Paulo. Ele faz um cálculo assim, e nesse estudo preliminar mostra, já tem um indício muito forte de que pode acontecer sim, que já estaria acontecendo, mas o resultado disso demora a aparecer. A gente faz agora para aparecer daqui a um mês, mas os primeiros estudos indicam que a curva pode estar se achatando sim, e isso é simplesmente ótimo, gente. É uma boa notícia, uma boa perspectiva realmente do que possa vir aí acontecer nesse mês de abril que se aproxima, e é para o mês que todo mundo espera a explosão dos casos realmente. Até o momento, com tudo isso de casos que a gente tem, mais de 3.077 mortes, o Brasil ainda está na média de outros países do mundo. A gente não virou caso à parte como a Itália e a Espanha, e se Deus quiser, infelizmente para eles, e se Deus quiser, a gente vai conseguir controlar isso aqui, não vai chegar a esse patamar não, tá? E outra coisa importante, também é uma boa notícia, a Anvisa deve autorizar o uso de cloroquina em mais hospitais, não só no Hospital Albert Einstein, que acabou se transformando no QG de tratamento dos infectados pelos vírus aqui em São Paulo, né? Então, o diretor-presidente da agência, o Antônio Barra, disse que além do Hospital Albert Einstein, outros grupos devem obter licenças para os testes com a cloroquina. A Anvisa autorizou nessa sexta-feira testes do uso da cloroquina no tratamento de pacientes graves internados no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde já havia autorizado o uso para pacientes graves, mas para os hospitais começarem a administrar a droga em fase de testes, é necessária a licença da Anvisa, que agora saiu. Agora os hospitais têm sim a licença para poder usar esse medicamento nos pacientes em estado grave. E os resultados, embora haja controvérsias, não é muita polêmica, mas os resultados têm sido mais positivos. Negativos não, porque até na China, onde eles testaram e conseguiram bons resultados, eles falam que não difere muito a cloroquina do que da terapia que eles aplicam normalmente lá, que eles aplicaram. Mas outros países do mundo, como a França, por exemplo, a França está pondo a cloroquina lá em cima, dizendo que realmente vai ser a salvação. De qualquer maneira, como diz a capa da revista Veja, a salvação é mesmo pela ciência, claro, né? Com o dom que Deus dá pra gente, vamos à luta e tenta resolver. Mas o trabalho que os cientistas, né, de todos os países, principalmente das grandes potências, estão fazendo nesse planeta, gente, é simplesmente impressionante. Não tenha dúvida de que a gente vai chegar lá, de que vai ter a medicação indicada e que essa vacina venha a isso. Realmente, vocês podem contar com isso. O problema é o prazo de se bater o martelo, essa é a vacina, esse é o medicamento, e começar a produzir tudo isso numa escala mundial, não é? Cada país tentando aí ter o insumo, ou seja, a matéria-prima de cada coisa, para poder fabricar dentro do seu próprio país. Mas também, se chegar lá tudo, é uma questão de tempo, só que não pode demorar, não pode ser essa coisa assim, não é? Mas parece que já no segundo semestre, muitos bons sinais, outros a vacina não, porque ela precisa de um período de teste. A vacina deve ser mesmo só para 2021, mas em termos de medicação,
medicação para tratar, o avanço é mais rápido e também é enorme. Então vamos acreditar, botar fé e vamos cumprir o protocolo, né? Vamos fazer tudo direitinho. Vocês estão vendo que já há sinais de que daqui a pouquinho a gente vai ter a confirmação de que tudo isso valeu a pena e a gente não entra em colapso, que é uma coisa que todo mundo quer. Mas também uma coisa que está caindo abaixo, né? A teoria que está caindo abaixo, por isso que a gente fala, é o tempo que vai mostrando os caminhos e a verdade das coisas, é que essa história de idade não é uma coisa definitiva, não. A gente está vendo casos entre jovens, não é aquela história só dos idosos, a partir dos 60 anos, não é? Embora também os médicos já pesquisaram, a faixa de 60 a 70 anos é o menor número de mortes nessas três faixas. Aumenta mais na faixa dos 60 aos 70, 8%. A partir dos 60 para os 70, aí aumenta mais, vai para 17%, se eu não me engano. E a partir dos 90, aí é cuidado, né, mais do que triplicado realmente. Mesmo assim, tem uma coisa bonitinha, eu ia mostrar depois na nossa roda da fofoca, vou mostrar agora, porque o Orlando Drummond, nosso eterno e querido Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo, com 100 anos redondos, completos, está muito bem isolado em casa, não é? E fazendo até foto para postarem aí, até foto para o Instagram, ele com a cachorrinha dele. Olha que coisa legal, gente. Orlando Drummond, e ele deixou a mensagem, o Seu Peru deixou uma mensagem. Estamos vivendo tempos complicados por aqui. Estamos em quarentena, mas muitas coisas sofrem em tempos assim. Pessoas, instituições de caridade, empresas, temos que criar uma rede de solidariedade para ajudarmos uns aos outros. Por isso, estou aqui pedindo que quem puder ajude a ONG Praia dos Focinhos. Ah, que bonitinha para os bichos, que foi o local onde minha bisnetinha, a ONG Paraíso dos Focinhos, que praia, que foi o local onde minha bisnetinha de 4 patas foi adotada. Olha lá a cachorrinha dele, que ele acha que ele classifica como bisnetinha dele. E eu estava falando da história de idade, porque até agora um bebê de 3 meses teve constatado coronavírus em Mato Grosso do Sul, tá certo? Então essas são as novidades de hoje. Eu achei que tem muita coisa boa aí